Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a falar de protocolo HTTP. E vamos estudar o que é um recurso, vamos estudar a identificação de recursos, os tipos de recursos e os conjuntos de caracteres. Então, um servidor web, ele fornece recursos pelo protocolo HTTP. Então, sempre quando a gente vai lá, estamos navegando na internet e a gente digita lá um endereço e a gente recebe no nosso navegador uma página renderizadinha, bonitinha. É porque um servidor onde aquelas páginas estavam hospedadas nos forneceu aquele recurso, aquelas imagens que estão na página e tudo mais que ali está presente. Um recurso web, ele é um conteúdo. Então, quando a gente está falando de recurso web, a gente está falando de um conteúdo de maneira geral. Boa parte das vezes é um arquivo, mas pode ser um dado, um trecho de informação, um fluxo, um string de dados, pode ser uma transmissão, enfim. Tudo isso é recurso. E o cliente web, ele obtém esses recursos de um servidor web. E sempre quando a gente deseja acessar um conteúdo na web, a gente tem que usar um identificador. A gente precisa informar o que nós desejamos acessar. Então, quando a gente deseja acessar, por exemplo, a página do Google, a gente tem que digitar lá www.google.com para poder abrir a página do Google. Ou seja, aquilo que nós digitamos foi um identificador. Tá? E na web a gente sempre vai usar o que a gente chama de identificador uniforme, ou URI. Uniform Resource Identifier. Então, a URI ela é esse identificador que nós usamos. Tá? E nós temos dois tipos de URIs. A gente tem as URLs. O que é uma URL? É uma Uniform Resource Locator, tá? Que é a que a gente está mais habituada. Tá? Quando a gente vai na internet, a gente digita lá google.com, facebook.com, a gente está usando URLs. E a gente também tem as URNs, tá? Uniform Resource Name. Então nós temos esses dois tipos de URIs. Tá? Então uma URL ela é aquela que descreve a localização de um recurso no servidor. Então, quando a gente quer realmente identificar, a gente vai colocando os recursos, acessa, mais um local no servidor, Então, tem toda uma rota que a gente vai fazendo para chegar até o recurso. Então, por isso que é um localizador. A gente tem que digitar realmente o local onde está. E aí, um exemplo de URL, é esse que vocês estão vendo aí. Já em contrapartida, nós temos as URNs. A URN ela vai localizar, ela, na verdade, ela é um nome de um recurso que independe da sua localização. Então, mesmo se o recurso trocar de lugar, trocar de localização, de servidor na internet, a gente vai continuar conseguindo localizar através da URN. Tá? Então, ela tem um formato um pouco diferente, tá? Um exemplo é esse que vocês estão vendo aí. E através desse formato nós conseguimos identificar o recurso que a gente está interessado. Hoje, como eu já mencionei, a maioria das URIs que a gente usa na web é uma URL. Então, assim,
a gente usa para quando a gente fala hoje de URI, a gente na verdade está falando de URL. É muito difícil a gente trabalhar com URN hoje em dia. Então, a maioria esmagadora é URL. Quando a gente fala URI, automaticamente já vem à mente uma URL. E na maioria das vezes a gente vai estar certo, porque geralmente sempre vai ser uma URL, tá? Salvo raras exceções. E o formato de uma URL sempre vai ser esse aí. A gente tem o protocolo, //. Em seguida, a gente tem o domínio, ou host, como a gente pode chamar também. /, a porta, / o caminho, a rota que a gente deseja acessar dentro daquele domínio. Interrogação, os parâmetros, as queries ali que nós desejamos enviar. E tralha, a âncora, que é o fragmento onde que eu desejo acessar especificamente dentro daquele recurso, a parte que eu desejo acessar dentro daquele recurso. Lógico que nós não precisamos ter todos esses elementos. A porta, por exemplo, se ela já for a porta 80, a gente não precisa colocar, no caso dos navegadores, porque eles já encaram que a porta padrão é a 80. Nem sempre a gente vai ter aí os parâmetros de consulta, então nem sempre eles vão estar ali, nem sempre vai ter essa interrogação, os parâmetros, e nem sempre a gente vai querer acessar um local específico, uma âncora, uma região específica do recurso. Então, nem sempre a gente tem também a âncora. Mas, de uma maneira geral, o protocolo a gente tem que ter, o domínio a gente tem que ter também, e o caminho a gente acaba tendo de um jeito ou de outro, porque mesmo que nós coloquemos apenas o domínio, ele implicitamente está acessando o caminho. Tá? Então, a gente acaba tendo aí esse cara também. Ok? Então, essa é a estrutura de uma URL. Tá? Agora vamos falar de tipos de recursos, tipos de conteúdos. Então, hoje a gente tem um tráfego de milhares de tipos de conteúdos na web. A gente lida com vários tipos, arquivos de música, de imagem, vídeos, texto, enfim, a gente tem uma gama, documentos, a gente tem uma gama de tipos de recursos que nós trabalhamos aí na web. Então, o que acontece? Quando um recurso, um tipo de dado, ele vai trafegar pelo protocolo HTTP, ele vai ser transmitido, seja do cliente para o servidor, seja do servidor para o cliente, ele vai ter, é preciso que nessa mensagem que o HTTP passa, tenha a descrição do tipo de dado que está trafegando ali. Então, o tipo de conteúdo tem que estar mencionado. E o tipo de conteúdo é chamado de MIME, o MIME Type. O MIME significa Multipurpose Internet Mail Extensions. Tá? Ele foi projetado inicialmente para trabalhar em mensagens de e-mail, então em troca de e-mail. E funcionou muito bem, cumpriu o seu propósito, e o HTTP então adotou o MIME também para descrever os tipos de conteúdo que trafegam na internet. Vale lembrar que um cliente, ele quando manda uma mensagem HTTP para um servidor, ele pode ali descrever o tipo de conteúdo, o tipo de recurso que ele está enviando, e os servidores também. E, na verdade, os servidores sempre vão enviar qual o tipo de conteúdo que está naquela mensagem de resposta ao cliente. E a gente tem diversos tipos
dentro do MIME. Então, assim, a gente tem tipos de texto, né? A gente tem HTML, a gente tem TXT, JSON para objetos JSON, XML para objetos XML, a gente tem tipo de imagem, JPG, PNG, enfim, a gente tem uma infinidade de tipos. Tá? E para cada tipo desse, a gente tem um MIME correspondente. Tá? Por exemplo, para HTML, o MIME é text/HTML. Tá? Para tipo texto, né, texto puro, text/plain. Então, geralmente, a gente sempre coloca a categoria / o tipo. Categoria / tipo. É assim que funciona o MIME. Tá? Então, se eu quero um MP3, né, então vai ser áudio / MPEG3. Tá? Se eu quero um AVI, vídeo / AVI. E assim vai. Então, galera, essa tabela que vocês estão vendo aí, ela mostra os principais tipos, né, os principais MIME types que a gente tem hoje em dia, que a gente trabalha hoje em dia, tá? Para conhecimento de vocês, que quando a gente for trabalhar aí na prática, a gente vai ter que usar esses tipos e é bom que vocês conheçam os principais. Existem diversos outros, tá? Tem uma infinidade de tipos. Então, assim, basta, se vocês precisarem usar algum tipo que acaba que não está aqui nessa tabela, vocês podem acessar aí o registro da IANA. A IANA é a mantenedora do registro de tipos MIME, né? E ela, inclusive, permite que sejam feitos novos registros de tipos se forem necessários, tá? Mas vocês podem consultar o registro da IANA, que lá tem todos os MIME types existentes, tá? Todos que trafegam na internet. E para indicar qual o MIME type que a gente quer usar, pode ser no cliente, né? O cliente pode indicar o tipo de conteúdo e o servidor sempre indica. E para fazer essa indicação, eles usam um cabeçalho do pacote HTTP, que é o Content Type. A gente vai estudar melhor ele mais à frente, mas vocês provavelmente já se depararam, né, com isso, Content Type text/HTML, então é disso que a gente está falando, né? Então, na verdade, é isso que aquela mensagem estava querendo dizer para você. Ó, esse conteúdo aqui é um HTML. Mas, às vezes, além do tipo de conteúdo, nós vamos ter também que especificar o conjunto de caracteres. Qual o conjunto de caracteres, o charset que a gente está usando, né, naquela mensagem. E o que acontece, né, por que a gente às vezes precisa indicar isso? Porque a gente tem uma comunicação cliente-servidor. Então, um dos lados, né, o cliente ou o servidor, pode estar esperando um determinado conjunto de caracteres, que suporta alguns caracteres, e o outro está trabalhando com um conjunto de caracteres diferente, que não tem aqueles caracteres que o outro suporta. Então, de repente, o cliente trabalha com um conjunto de caracteres, o servidor com outro, e ele pode mandar alguma coisa que o servidor não vai reconhecer. Vamos supor que o servidor tem um conjunto de caracteres reduzido, que, por exemplo, não reconheça o C-cedilha, não reconheça a acentuação, e já o cliente está trabalhando com um conjunto de caracteres que tem caracteres acentuados, que tem cedilha, tem tudo, e aí o cliente manda uma mensagem para o servidor. E de repente o servidor vai exibir, por exemplo, parte dessa mensagem, vai montar uma resposta com parte dessa mensagem e devolver. Um exemplo. O que acontece? Vocês já devem ter se deparado com essa situação. Quando a resposta à página vem renderizada para você, vem com um monte de balãozinho com interrogaçãozinha no meio do texto. Aquilo significa que
o servidor não reconheceu aqueles caracteres, porque o servidor estava trabalhando com um conjunto de caracteres diferentes. Então, no lugar lá do acentuado, aparece lá um balãozinho, uma interrogaçãozinha, um quadradinho, uma interrogaçãozinha, porque o servidor não reconheceu. Então, nessas situações, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do conjunto de caracteres. Tá? Então, geralmente, quando nós quisermos explicitar o tipo de caractere em que aquela mensagem está, depois do content type, daquele cabeçalho que eu apresentei para vocês, a gente bota um ponto e vírgula e bota char7 igual ao conjunto de caracteres que a gente está usando. Por exemplo, a gente está usando o UTF-8, char7 igual ao UTF-8. E aí você está dizendo, essa mensagem ela usa a codificação UTF-8. Então, ela suporta vários símbolos, e é nessa codificação que eu estou trabalhando. E os conjuntos de caracteres mais comuns que a gente tem é o ASCII. O ASCII tem só 7 bits de representação, é o mais restrito aí. A gente tem o Latin 1, tá? Ou ISO 8859-1, tá? Que é um conjunto de 8 bits. Então, provavelmente vocês já ouviram falar desse ISO 8859-1 ou Latin 1, que é um conjunto de caracteres. A gente tem o UTF-8, que também tem 8 bits. A gente tem o UTF-16 e o UTF-32. Tá? O UTF-16, 16 bits e o 32 com 32 bits, que é o que tem o maior poder de representação. Mas, hoje, comumente o que a gente usa é o UTF-8. Tá? E algumas páginas ainda usam o Latin 1. Então, esses dois aí são os que a gente encontra com mais frequência na web. E, naturalmente, é muito importante que nós, na hora de escrevermos um artigo, uma página HTML, seja lá o que for, nós escrevamos usando o conjunto de caracteres correto. Na hora de salvar e tal, ter certeza que o editor de texto está salvando com o formato correto. Tá? Não adianta só você dizer no cabeçalho que você está usando aquele formato, se na verdade não está naquele formato, se você não editou naquele formato. Então vai até ficar uma informação conflitante. Então, assim, o que acontece é que mesmo se você indicar, estou fazendo um arquivo HTML, por isso que a gente sempre indica lá naquela tag, meta char7 igual a UTF-8, estou trabalhando com UTF-8. Não adianta nada você colocar no content type que você está usando o UTF-8, se na verdade o teu arquivo ali está salvo com outra codificação. Está salvo em ASCII, por exemplo. Não vai adiantar nada, a coisa não vai funcionar. Então, a gente sempre deve configurar o nosso editor de texto para trabalhar com o formato correto que nós desejamos. Então, se a gente quer trabalhar com o UTF-8, a gente configura lá para usar o UTF-8. Ok, galera? E, especialmente, só um comentário, a gente usa o UTF-8 sem bom, tá? Então, sempre configurem o editor de vocês para trabalhar nessa codificação, que é a codificação que a gente vai usar aqui no curso. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido os conceitos que a gente apresentou nessa aula. A gente vai ficando por aqui. Espero que agora você já tenha ciência, entenda melhor o protocolo HTTP, entenda o que é um recurso, quais os tipos de recursos, o que é um MIME type, o que é um conjunto de caracteres, qual a importância desses conceitos para os nossos projetos web. Um forte abraço a todos e até a próxima.